Em Isaías 61, fala sobre o ano aceitável do Senhor. Você saberia me dizer o que significa essa expressão? Ou quando essa profecia se cumpriu? A lição da Escola Sabatina de hoje, com o título O Ano Aceitável do Senhor, vem tratando de Isaías capítulo 61, verso 1 e verso 2. O interessante desse capítulo é que quem narra não é mais o profeta Isaías, mas quem está falando agora é o próprio Messias, aquele que foi ungido. Você já sabe disso porque já tratamos isso em um outro vídeo, que Messias significa ungido e que Cristo também significa ungido. Messias no hebraico e Cristo no grego, mas essas duas expressões significam ungido. Por isso, em Isaías capítulo 61, verso 1 e verso 2, quem está falando é o próprio ungido, o Messias, o Cristo. E esse texto diz o seguinte: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Perceba que o Messias está dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele, ao qual ele tinha sido ungido para trazer as boas novas às pessoas que estavam cativas, quebrantadas e estavam em lágrimas. É interessante também notar que ele diz que há o ano aceitável do Senhor. E este ano aceitável do Senhor tem tudo a ver com o livro de Levítico, onde fala do jubileu. Em Levítico, capítulo 25, verso 8 até o verso 10, vem trazendo Deus instituindo o ano do jubileu. Esse ano que seria o ano aceitável ao Senhor. É interessante que ele tem uma característica bem importante para os judeus. Este era o ano da libertação, onde aqueles que tinham se tornado escravos para pagar uma dívida eram então perdoados. E o texto diz o seguinte, de Levíticos 25, 8 a 10. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos serás, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Aqui em Levítico é instituído este ano, o ano do jubileu. É interessante que agora em Isaías capítulo 61, ele é usado de forma profética. Mas o mais interessante de toda essa história é que Jesus Cristo aplica Isaías 61, 1 e 2 para ele mesmo, dizendo que ele mesmo era o Messias de Isaías 61. Veja essa história em Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, e lá diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. E agora ele começa a ler exatamente Isaías 61, verso 1 e verso 2. Veja como Cristo faz essa leitura. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Perceba que a leitura de Jesus é exatamente o texto de Isaías 61.
Mas o mais interessante é o que ocorre no verso 21 de Lucas 4. Jesus aplica este texto a ele mesmo. E olha o que ele diz. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele diz que ele era realmente o ungido, o que apregoaria o ano aceitável do Senhor. Ele colocaria em libertação os que estavam cativos. O ano aceitável do Senhor tinha chegado com a chegada de Jesus. Jesus é então o Messias, o ungido, o Cristo, relatado em Isaías 61, verso 1 e 2. Nele se cumpre essa profecia. Mas o mais interessante de tudo isso é que com a chegada de Jesus, ele pôs em libertação cada um de nós que estávamos presos pelo pecado. Com a chegada do Cristo, o nosso Messias, então ele nos põe em liberdade. Por isso, nós podemos aprender hoje que Jesus é o grande libertador. Ele é o grande Messias e o ano aceitável do Senhor chegou quando ele veio a essa terra. Mas de uma vez por todas, ele colocará fim ao sofrimento, à escravidão que temos no pecado. Ele nos dará uma nova vida e vida eterna.